Olá, eu sou Rosa Werner, professora de pintura em tela, e essa é a 20ª aula, qual eu vou dar continuidade à história da arte no Brasil. O estilo barroco no Brasil. O estilo barroco no Brasil deu início no século XVI, associado ao descobrimento do Brasil e à religião católica. No Brasil, o barroco se difere conforme a região predominante do seu comércio, como cana-de-açúcar ou minério. A arquitetura foi o maior domínio do estilo barroco, seguido da pintura e da escultura que decoraram a arquitetura. A arquitetura da primeira capital do Brasil, Salvador, possui as mais ricas igrejas barrocas, com interiores revestidos em ouro, azulejos portugueses, pinturas e esculturas. Em Recife, com o ciclo da produção e comercialização do açúcar, tabaco, algodão e madeira, foi o motivo para construir um número bastante expressivo de igrejas e prédios públicos no estilo barroco, estes com pinturas e esculturas em madeira. A partir do século XVIII, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil em 1763, e a arquitetura passa a ser barroca nas igrejas e edifícios públicos. Nestas construções nascem a mistura de materiais, paredes brancas com pilastras em pedras, e no interior dessas igrejas as esculturas são do mestre Valentim, que trabalhou na madeira. Mestre Valentim trabalhou na madeira todas as esculturas das igrejas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a arquitetura barroca fica restrita em algumas igrejas e conventos, e a pintura barroca nas igrejas foram executadas pelo Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Em Minas Gerais, foi a busca de pedras preciosas e de ouro que surgiram várias e pequenas cidades com inúmeras igrejas e prédios públicos no estilo barroco. Estas construções foram feitas em pedras e revestidas em argamassa para receberem pinturas e esculturas. Nas esculturas estão as obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu na Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 1730. Seu pai, o português Manuel Francisco da Costa Lisboa, arquiteto, e sua mãe, escrava africana, Isabel. Antônio Francisco Lisboa herdou do seu pai o gosto pela arquitetura e pela arte. Seus trabalhos estão em todas as igrejas da região de Ouro Preto. Sua arte está baseada nos modelos trazidos da Europa por artistas portugueses que aqui chegaram atraídos pelo ouro. Aprendeu a desenhar à mão livre e a ornamentação em ouro com o pintor português João Gomes Batista. E a escultura na madeira e no pedra-sabão, o estilo barroco com linhas do rococó, com o português Francisco Xavier de Brito e José Coelho de Noronha. Com seu estilo próprio, iniciou esculpindo anjos barrocos para ornamentar as igrejas. Mais tarde, esculpiu grandes figuras da Bíblia para os altares das igrejas. Projetou, executou e ornamentou muitas igrejas em Ouro Preto. Usou o ouro para ornar suas esculturas de santos e anjos, sendo que muitos altares foram totalmente revestidos em ouro. O estilo barroco do Aleijadinho contém muitas linhas e detalhes que lembra o estilo rococó. Aos 50 anos, Antônio Francisco Lisboa começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença que o deformou. Neste período, ele deu início às esculturas em pedra-sabão
dos profetas na frente da igreja de Bom Jesus em Ouro Preto. Estas esculturas contêm dramatização teatral, realismo e perfeição. Antônio Francisco Lisboa foi considerado o maior representante da arte barroca e rococó no Brasil. Faleceu em 1814. A bibliografia. A bibliografia que eu fiz essa pesquisa foi História da Arte, da editora Ática, e o livro Mestres das Artes no Brasil, da editora Moderna. Esta foi a 20ª aula, e a aula que vem damos continuidade com a História da Arte no Brasil.